Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria aqui avisar vocês que o próximo curso que eu vou dar aqui em Colonel Heights vai ser de 7 a 12 de maio. Eu não tenho ainda o tema e o programa preparado, eu devo colocar isso em circulação aí nos próximos dias. Mas, de qualquer modo, aqueles que quiserem já anotar o telefone para informações, com o senhor Edui, telefone 041 9650 9671. Então, de 7 a 12 de maio, Colonel Heights, Virgínia. Então, aí no Brasil, acho que a coisa mais impressionante desta semana foram as homenagens póstumas ao Carlos Marighella, chefe do grupo terrorista Ação Libertadora Nacional, ALN. Foi homenageado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Então, a Comissão de Anistia, diz aqui, a conselheira Ana Maria Guedes disse: a Comissão de Anistia, em nome do Estado brasileiro, faz os mais sinceros pedidos de desculpas pelas atrocidades que foram cometidas contra o herói do povo brasileiro, Carlos Marighella. Olha, se vocês tiverem dúvida, vocês consultem aí a coluna do Reinaldo Azevedo, onde ele colocou a lista das vítimas da Aliança Libertadora Nacional, que em geral eram pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a situação política do momento, que foram colhidas por uma bomba, né, uma bala perdida, uma coisa assim, né. Mas o mais bonito é o seguinte: existe no YouTube uma narrativa feita por um dos pistoleiros, dos guerrilheiros daquela época, que ele conta como que ele matou pelas costas um sujeito que estava fugindo dele. Eles fizeram um atentado contra o carro, né, o camarada saiu correndo e ele atirou pelas costas. E o camarada narrando aquilo como se fosse assim, um negócio de um heroísmo extraordinário. Também parece ter sido um ato de heroísmo extraordinário, né, aquela coisa do capitão Lamarca, que tinha lá um prisioneiro amarrado, o prisioneiro estava fazendo um pouco de barulho, podia incomodar, né? E acharam que era melhor executar o cara e o executaram a coronhadas para não dar um tiro para fazer barulho. Coronhadas na cabeça, esmigalharam a cabeça do camarada, né? Então, esse é o padrão de moralidade que esses camaradas estão impondo ao novo Brasil. Quer dizer, por mais cruel e covarde que seja um ato, né, se ele for cometido em favor da Revolução Comunista, então ele está justificado e passa a ser um sinal até de santidade. Isso quer dizer que a moral comunista, onde o bem e o mal já não são mais qualidades substantivas que você pode reconhecer no ato, mesmo na materialidade do ato, mas passam a residir na sua relação com os objetivos políticos do partido, esse tipo de moral já foi implantado oficialmente no Brasil. Quer dizer, o Brasil já está vivendo sob, né, a égide da moral leninista. E isto é oficial, isso está lá proclamado pelo parlamento. Ora, agora eu me lembro assim, aqueles camaradas que 10 anos atrás, 12 anos atrás, dizem: não, o comunismo acabou, você está vendo coisa, você está enxergando comunista embaixo da cama. Quero saber onde estão aqueles filhos da puta agora, você está entendendo? Né? Todos aqueles sujeitos, vamos dizer, aqueles representantes triunfais do liberalismo, né, do liberalismo triunfante, né, que achavam que, assim, não, o mercado resolve tudo, é só você ter a liberdade de mercado, né, o resto vem sozinho. Eu digo, é claro. Agora, liberdade de mercado, você depende do consumidor. O consumidor compra o que ele quiser. E se ele quiser comprar a porra do socialismo? Como é que você vai fazer? Quer dizer, tinha até um sujeito que falava: não, nós temos que disputar no mercado das ideias. Eu digo, bom, mas o mercado das ideias, como qualquer mercado, o que vai valer não é a qualidade intrínseca do produto, mas a qualidade da propaganda que se faz dele. Quer dizer, se você faz um produto de merda com uma boa propaganda, e o outro faz um produto excelente, mas a propaganda é micha, quem vai ganhar? Do mesmo modo, nós sabemos que o capitalismo liberal funciona melhor, tá certo? Porém, nós deixamos todos os meios de propaganda para os comunistas. Então eles têm, vamos dizer, o monopólio da propaganda boa, eficiente, penetrante e, sobretudo, o monopólio dos meios de fazer propaganda. Então, quem vai ganhar, meu filho? Então, assim, dentro da liberdade de mercado, vence a teoria que diz que é para extinguir o mercado, porra.
Isso é a coisa mais óbvia do mundo, é? Mas, quando eu dizia isso 10 ou 15 anos atrás no Brasil, todo mundo dizia, não, você é paranoico, você é teórico da conspiração, tudo isso já acabou. Eles diziam isso por quê? Porque eles não estavam informados, eles não leem. Eles acham assim que porque, né, desmantelou o governo da União Soviética, o movimento comunista acabou. E eu dizia para eles aqui, meus filhos, o movimento comunista ele começou 60 anos, 60 não, 70 anos antes de vir a União Soviética. Né? A União Soviética não era o coração do movimento comunista, ela foi uma criação, uma coisa que o movimento comunista criou e que ele pode desfazer e criar outro. Tanto que logo criou outro maior ainda na China. Tá certo? Então, agora, esta visão era muito influenciada aqui pelo enfoque que o governo americano dava a isso. Porque, aqui o pessoal acredita em liberdade de opinião, né, liberdade de consciência, pode falar o que você quiser. Então, o sujeito ser comunista não era considerado problema nenhum. Só era problema quando se via que ele trabalhava para o serviço secreto da União Soviética. Aí o negócio ficava grave. Então não havia propriamente combate ideológico. Você falar que houve uma luta anticomunista nos Estados Unidos, não, teve uma luta contra, assim, muito moderada e muito discreta, muito tímida, contra a ação soviética. Tá certo? Ideologicamente, ao mesmo tempo, né, o pessoal fala, não, porque havia o macartismo, etc. Né? Bom, o fato é o tal do John McCarthy, ele deu lá uma lista de 52. Uma lista não, nunca chegou a dar a lista, ele dizia que tinha 52 camaradas infiltrados nas altas esferas, não eram 52, eram mais de 3 mil. Hoje se sabe que eram mais de 3 mil, e o camarada foi considerado um monstro, porque falou em 52, né? Então, na época mesmo do chamado macartismo, era a época em que o pessoal da escola de Frankfurt estava começando, vamos dizer, a dominar o ambiente universitário aqui. E isso é a prova de que os americanos eram totalmente cegos para a luta ideológica. Eles só entendiam o confronto entre os serviços de inteligência. O aspecto cultural, psicológico da luta estratégica, eles não entendiam de maneira alguma. Tanto que depois eu vi uma entrevista do general Giap, que era o comandante das forças comunistas no Vietnã, onde ele dizia o seguinte, esses americanos são uns idiotas, eles pensam que guerra é um assunto militar. Ele diz, para nós a guerra abrange todos os setores da vida social. Abrange a mídia, a educação, a vida familiar, tudo isso aí. Nós atuamos em todos esses frontes. E eles ficam lá só trocando tiro. Então nós vamos ganhar é aí. Eu digo, de fato. Né? Ganharam como é que se diz? No confronto de influência psicológica, e não militarmente. Militarmente o Vietcong estava liquidado. Inclusive a famosa ofensiva do Tet. Né? Todo mundo pensa que aquilo foi uma grande vitória militar. Não, não, não. O exército Vietcong acabou. Ali estava acabado, não tinha mais nada. Né? A famosa invasão da embaixada americana. A invasão não houve, morreu todo mundo na porta, porra. Né? Não entrou. Quantos Vietcong entraram na embaixada? Nenhum! Morreram todos. Então, militarmente foi um fracasso. Mas, como é que a coisa repercutia aqui? Aqui passava na televisão, né? O pessoal os funcionários no topo da embaixada, fugindo de helicóptero. Dava a impressão assim, o Vietcong tomou tudo, né? E daí o Lyndon Johnson viu aquilo na televisão e falou, estou ferrado, na próxima eleição o que vão fazer comigo? Né? Então, quer dizer, foi um jogo de impressões psicológicas. Então, nesse jogo os comunistas já ganhavam naquela época. Ao mesmo tempo, estava se formando todo o aparato de revolução cultural, que partindo das universidades, iria explodir, como toda já não uma revolução, uma guerra cultural, que hoje nós podemos considerar vitoriosa. Se não fosse essa guerra cultural, quem ia votar em Barack Obama, pô? Vocês não sabem o currículo do cara, o cara foi discípulo do Saul Alinsky, só viu metido com terrorista e comunista a vida inteira, como é que vamos votar nesse cara, pô? Então, aos poucos foram sendo desarmados. E no Brasil aconteceu pior ainda, porque tiveram aí uma ditadura militar durante 20 anos e essa porra dessa ditadura não fez uma única campanha anticomunista, meu Deus do céu. É uma coisa incrível. Eu me lembro na época que eles espalhavam aqueles cartazes dos terroristas, né, mas ressaltando somente o lado da violência, da criminalidade violenta, não tinha referências ideológicas. Era um combate neutro, como se fosse um caso policial, quer dizer, uma coisa estúpida, né? Queriam
ao mesmo tempo falaram, não, nós não vamos dar a eles a dignidade de combatentes políticos, nós vamos tratá-los como criminosos comuns. Eu digo, ai meu Deus do céu, mas é isso que eles querem, porque daí enquanto vocês ficam dando tiro neles, aí eles vão empreendendo a guerra ideológica por outro lado. E o governo pensava, né, que o grande problema era a luta armada, era a guerrilha, e o resto, a esquerda pacífica, deveria ser deixada, como é que se diz, à vontade para fazer o que quisesse. O governo até ajudava, né? Eu já contei para vocês que o Enio Silveira, que era dono da maior editora comunista do país, naqueles anos em que a indústria do livro esquerdista atravessou a sua fase de maior prosperidade na história nacional, justamente durante a ditadura, né? Foi um crescimento extraordinário. O Enio Silveira disse, olha, a minha editora só sobreviveu graças à ajuda do governo. De vez em quando eles me prendiam, me mantinham lá 48 horas, me trataram bem, nunca fizeram nada, né? E quando eu saía dali, eu ia direto para Brasília pedir dinheiro para o Golbery, e ele me dava, né? Então foi assim. O Ricardo Vélez Rodrigues escreveu um artigo mostrando como naqueles anos a distribuição de verbas de pesquisa nas universidades ia tudo para o esquerdista e o pessoal da direita era boicotado. Isso durante a ditadura. Então você veja a cegueira desse pessoal que tinha a concepção estritamente policial militar do negócio, né? Então é uma incompetência criminosa. Então, ora, se você está no poder durante 20 anos, você tem a condição, tá certo, de através da propaganda, do ensino, da mídia, etc., etc., vacinar o seu povo contra o comunismo pelos próximos 100 anos. Era só você explicar, contar a história do que eles fizeram. Não daqueles tiricos que os guerrilheiros estavam dando no Brasil, mas do que eles fizeram na China, do que fizeram na União Soviética, do que fizeram na Hungria, do que estavam fazendo simultaneamente no Camboja. Porque o morticínio do Camboja foi entre 72 e 75. Coincidia exatamente no tempo do nosso período militar, né? E note bem, esse pessoal aí, todo que estava metido nas guerrilhas, não só nas guerrilhas, mas no suporte, porque quem participava da guerrilha, da operação armada, era um tiquinho de gente. Agora, uma organização terrorista é um negócio enormemente complexo, que precisa ter apoio em tudo quanto é parte. Precisa ter apoio dentro da polícia, precisa ter apoio no sistema judiciário, precisa ter apoio no sistema educacional, precisa ter uma rede de informantes. Então, tudo isso é organização terrorista. Então, para cada terrorista armado, existem pelo menos 100 desarmados. Isso é coisa... Porra, nunca estudaram nada, cara, não estudaram nem Lenin. Então, os camaradas atacavam aqueles que estavam lá, como se diz, pegando em armas, né? Eu digo, tem cara que nunca pegou em arma, né? Pelo lá o seu quartinho de mora, jamais pegou numa arma, nem no estilingue, né? Ele pegava uma máquina de escrever, naquele tempo tinha computador, pegava a máquina de escrever e ficava escrevendo o que os filhos das putas deviam fazer, tá certo? Então, você vê, Lenin, Stalin ainda pegou em arma, mas Lenin nunca pegou numa arma, Lenin acho que nunca deu uma pedrada, né? A arma dele era, naquele tempo, acho que não tinha nem mais que escrever, era caneta, né? Então, agora, além dos líderes, dos mentores, existe todo o suporte estratégico que é dado também por pessoas que não pegam em armas. Para começar, vamos dizer, e os contatos entre essa gente e os governos comunistas? Eu já contei para vocês que o Ladislau Bittman, que era o chefe da espionagem soviética no Brasil, disse que eles tinham 100 jornalistas na folha de pagamento em 64. Quem são esses jornalistas? Onde eles estão hoje? Como é a história deles? Ninguém quer saber. Então, varre-se tudo para baixo do tapete, né, e dá a impressão que tudo foi um confronto entre um governo militar enormemente poderoso e aquela meia dúzia de guerrilheiro, né, coitadinho, desamparado. Tá certo? Ora, pergunto eu, passado todo esse tempo, vai dizer, nós acabamos com as guerrilhas, vencemos a guerrilha. Sim, vencemos a guerrilha, mas enquanto isto, os princípios da moral comunista foram implantados no Brasil como doutrina oficial. E vocês nada fizeram contra isso. Tá certo? Então, você vê, qual foi o primeiro atentado que fizeram no Brasil? Foi no aeroporto de Guararapes, né? Era para acertar um general, o general estava a 10 quilômetros dali e explodiu um monte de gente no aeroporto que não tinha nada a ver com a história. Não tem história daquele tal do Orlando Lovecchio, que soltaram uma bomba no consulado americano. Ele não era cônsul americano, não era funcionário do cônsul, ele simplesmente estava passando na frente e o negócio explodiu, o cara perdeu uma perna.
Quanto recebeu de indenização até hoje? Porra nenhuma. Então, leiam lá a lista das vítimas e vocês vão ver que tipo de heróis eram esses caras, porra. Né? Agora, o governo que matou 400, né, desses guerrilheiros e tal, e os guerrilheiros mataram 200 pessoas do outro lado. Então, o lado que ganhou foi o lado que matou mais gente, por definição. Não é isso? Então, essa é a única diferença. Agora, dizer que esses caras estavam lutando pela democracia, isso é documentadamente falso. Os caras estavam lutando para implantar aqui um regime comunista. Ou você acha que o Fidel Castro ia ajudar a construir a democracia no Brasil? Né? Mas que sujeito bom, quer dizer, para o povo dele ele quer só ditadura, tem 800 presídios cheios de gente, chegou a ter 100 mil prisioneiros políticos. Ah, mas no Brasil nós queremos a democracia, então vamos lá dar um dinheirinho para esses caras fazer a democracia no Brasil. Porra! Quer dizer, a estupidez humana deveriam ter um limite, mas não tem. Né? Então, agora, o fato é que o pessoal da direita se desarmou intelectualmente. Porque até 60, logo depois de 64, você ainda tinha uma certa intelectualidade conservadora. Né? Por exemplo, em torno daquela instituição chamada Convívio, em São Paulo, que publicava uma revista muito boa, dirigida pelo padre Cripa, acho que Adolfo Cripa, se é que eu me lembro. Né? Então, ainda durante o período militar, veja você, artigos publicados na revista Convívio não eram aceitos, né, como bibliografia acadêmica. Quer dizer, a direita intelectual era boicotada dentro da ditadura, meu Deus do céu. Então, quer dizer, a intelectualidade conservadora simplesmente se desfez e foi substituída depois por uma inteligência liberal. O que é liberal? Em geral, são pessoas ex-esquerdistas que se desiludiram com o comunismo, então admitem que o capitalismo é mais eficiente, e só. Era o caso do Guilherme Melchior e do Roberto Campos. Eu digo, e isto passou a ser a intelectualidade conservadora. Intelectualidade conservadora sem valores conservadores, sem compreensão conservadora da história, tá certo? Sem valores cristãos tradicionais, sem nada, quer dizer, totalmente esvaziada e somente com uma argumentação econômica. Eu digo, com isso você quer concorrer com os comunistas que têm uma concepção abrangente, né, que vai desde a estrutura do Estado até a estrutura da família, até a estrutura da psique. Eles atuam em todos os setores e você está lá argumentando economicamente. Né? Então, ao contrário, essa argumentação capitalista parecia até cínica, porque os outros caras estão falando de valores, né, da liberdade, dos direitos humanos, etc. E está lá o liberal fazendo continha, dizendo, nós ganhamos mais dinheiro. Né? Inclusive, você veja, muitos desses liberais, os caras são agentes esquerdistas que se ignoram. Porque eles estão contribuindo, vamos dizer, para solapar todos os valores em que se assenta a sociedade. Os mesmos valores que os comunistas querem destruir, vão lá os liberais e ajudam a destruir. É esse o problema com o tal do Daniel Fraga. O Daniel Fraga é contra o PT e a favor do capitalismo. Ele lá demonstra que o capitalismo funciona, o socialismo não funciona. Ai, que horror, quem é que não sabe? Então, só que ao mesmo tempo que é abortismo, que é casamento gay, quer dizer, subscreve todo o programa cultural da esquerda. Acontece que para a esquerda mundial, hoje só esse programa cultural importa. Por quê? Porque os próprios comunistas já perceberam que economicamente o comunismo não funciona, que é necessário reservar uma parte de capitalismo. Então eles não estão mais lutando pela estatização dos meios de produção. Eles estão deixando os meios de produção, em parte, sob o domínio da empresa privada, e eles estão estatizando tudo mais. Eles estão estatizando a educação, as relações familiares, a psique humana, a cultura, a mídia, etc, etc. E deixa somente os capitalistas. Quer dizer, você cria um sistema comunista dentro do qual sobra lá uma meia dúzia de capitalistas de joelhos, como dizia Adolf Hitler. Quer dizer, o que era economia socialista virou economia fascista. E é o que está sendo implantado no mundo. Porque Hitler e Mussolini, que eram um pouco mais inteligentes do que esses caras, eles já tinham percebido que não dá para estatizar tudo. Né? Eles só, nós precisamos deixar o empresário, né, ter alguma liberdade, ao menos para a gente poder lançar a culpa nele. Porque daí a gente faz um programa econômico, se o programa econômico der certo, é mérito do Estado. Se der errado, é culpa da porra do empresário. Não é isso?
Então, o que Hitler e Mussolini já tinham percebido na década de 30, os comunistas vieram a perceber agora. E adotaram o sistema na China. O que é a China? É economia fascista, porra. Quer dizer, que é uma economia socialista que não pretende chegar à fase comunista da estatização completa dos meios de produção, porque sabe que não dá. Então, o que adianta você ficar argumentando em favor do capitalismo se os comunistas já concordaram, porra? Hã? Quer dizer, o que interessa é justamente o lado cultural, a coisa psicológica, etc. Só que aconteceu que quando a antiga concepção conservadora foi sendo substituída pela nova concepção liberal, formou-se então uma nova intelectualidade de merda, constituída de Rodrigo Constantino, essa gente assim, gente mal preparada, sem cultura, entendeu? Não tem condição, vamos dizer, de enfrentar nenhum diálogo com os marxistas melhores. Você, por exemplo, nesses meios liberais, eu procurei, muita gente falou, você já leu Georg Lukács? Você leu a Estética do Georg Lukács? Você leu História e Consciência de Classe? Né? Nada. Então, Lukács é um inspirador, o primeiro mentor da escola de Frankfurt. Ele não chegou a... Tá no mute? Não. Diz que não está ouvindo no Blog Talk Radio. Está ouvindo no Facebook, mas não no Blog Talk Radio. Uai. Tem uma pessoa que disse que não está ouvindo no Blog Talk Radio. Deu algum bode, mas estão ouvindo no Facebook. Então eu vou continuar em Padre do Colosso aqui. Então... Pode continuar. Então, agora eu perdi o embalo. Muito bem, então vamos voltar. Então, perguntava para aqueles liberais, você leu Georg Lukács? Não. Você leu Max Horkheimer? Não. Você leu Walter Benjamin? Não. Então, do que você está falando, porra? Como é que você vai fazer um confronto com os caras que você não sabe o que eles estão dizendo? Né? Por exemplo, você conhece alguém no meio liberal que estude os novos marxistas da China? Eles não estudam nem Antônio Negri. Eu digo, vocês leram o livro do Antônio Negri? Não. Eu não vou pedir para ler o Zizek, porque daí também já é demais. O Zizek não precisa ler não, porque esse é louco mesmo. Tá entendendo? Mas o Antônio Negri, ele é louco, mas não rasga dinheiro, tá entendendo? Então, se você não entende o que ele está falando, você não entende o que os comunistas estão fazendo. E o que os comunistas estão fazendo abrange nos seus planos aquilo que você está fazendo. Quer dizer, toda a atuação desses liberais está dentro do cálculo comunista. Então, o liberal, saiba ou não, ele está colaborando. Quer dizer, é o idiota útil que falava o Lenin. Então, meu filho, agora é muito mais importante você discutir assuntos como abortismo, casamento gay, do que discutir economia. Os comunistas sabem disso. Que economia já chegou a um consenso. O pessoal sabe distinguir o que funciona e o que não funciona. Então sabem que a intervenção do Estado tem limites. Eles vão até um certo ponto. E o resto fica lá para a economia privada. Então o sujeito pode lá ter a sua firma, mas é o seguinte, por mais rico que ele seja, ele não pode educar o seu filho do jeito que quiser, ele tem que medir as palavras que ele diz em público, né? Ele tem que prestar suas homenagens aos valores politicamente corretos, ele é um escravo. Então ele está literalmente de joelhos, como dizia, como profetizou Hitler, porra. Quer dizer, não se trata de destruir o empresariado, mas, como dizia Hitler, de colocá-lo de joelhos. E já está de joelhos, porra. Então, em função disso, você vê essas pessoas fracas, né, esses liberais fracos. Tipo, vou dar até os nomes, tipo Arnaldo Jabor, Mário Sabino, quem mais? Outro que eles não resistem, de vez em quando, fazer uma homenagem a Dilma. A Dilma é maravilhosa. O Arnaldo Jabor diz que até que a Dilma é culta. Puta que pariu, ô Jabor. O que é isso, porra? Mas é por causa disso, eles não têm formação. Eles não têm formação nem marxista e nem conservadora. Eles só leem um pouquinho de von Mises, um pouquinho de Hayek e acham que está resolvido o problema. Eles não conhecem o pensamento comunista nem o pensamento conservador. Então, assim, vocês não são nada na hora das coisas. Por isso que eu digo, o Brasil só tem um problema, você tem que criar uma intelectualidade séria. Agora, é verdade que a própria intelectualidade comunista decaiu demais. Tá certo? Mas decaiu, mas não morreu. Mas a intelectualidade conservadora desapareceu simplesmente, não tem. Então esse é o único problema no Brasil.
Então, só que a luta cultural é sempre uma coisa de longuíssimo prazo. Não é nem para a duração das nossas vidas, mas é por causa de perguntar, mas vai começar quando? Hum? Só que acontece que daí aparece, eu solto essas ideias, aparece um monte de gente que fala, olha, isso é uma boa ideia, nós podemos ganhar uma grana com isso. Então nós vamos publicar livro, nós vamos fazer conferência, etc, etc, e sai tudo, né? E logo tentando me jogar pro lixo para ninguém lembrar que fui eu que falei, que dei a ideia. Então eles estão mais preocupados com isso do que com o futuro do Brasil. Mais ainda, tem muitos desses caras que andaram lendo Ayn Rand e chegaram à conclusão que o negócio é ser egoísta, que o egoísmo é que é o motor do progresso. Então é o seguinte, ganhar o máximo de dinheiro e pôr no cu do outro se for possível. Olha, se for necessário, tá certo? Então eu falo, mas com essa mentalidade, onde vocês pretendem chegar, meu Deus do céu? Estão se sujando cada vez mais, estão se aviltando cada vez mais. Né? Então no Brasil, o problema já não chega a ser ideológico. Tá certo? O problema ideológico no Brasil está resolvido, o Brasil já é comunista, pô, acabou. Né? O problema agora é um problema de ordem estritamente moral, quer dizer, é sacanagem, é mesquinharia tradicional do povo brasileiro. Eu tenho estudado esse assunto, pô. Você pegar assim, na nossa literatura, a documentação que existe sobre a mentalidade mesquinha do brasileiro é uma coisa extraordinária. Não é isso? E então, eu lembro, até essa semana me chegou aqui 2 artigos, um que o sujeito apresentou num congresso de história, agora em 2011, e ele se referia ao que um outro camarada tinha falado em 2002, a respeito do Carpo. Eu digo, a única preocupação dessa gente era o seguinte, nós temos que enterrar esse tal de Olavo, porra, tá entendendo? Temos que sumir com ele, né? Ele desenterrou o Carpo, nós vamos enterrar ele, né? Era a única preocupação, a única, meu Deus do céu. Agora, para você ter ideia, eu vou até ler aqui um negócio para vocês, para você ter ideia, não está pronto ainda, quando estiver pronto eu coloco na internet, mas olha, quando saiu o primeiro volume dos Ensaios Reunidos de Otto Maria Carpo, recolocando à disposição dos leitores um dos bens mais preciosos e injustamente esquecidos do patrimônio literário nacional, a inteligência esquerdista, culpada ela própria do esquecimento, reagiu com aquela mesquinharia, aquela baixeza, aquela calhordice que faz dela, no cenário intelectual do mundo, um fenômeno único e incomparável. Não podendo negar atenção ao ressurgimento editorial daquele que foram um dos seus ídolos no tempo da ditadura, mas não querendo confessar que sua dívida de gratidão para com ele acabava de ser paga por um inimigo do Grêmio, fez o devido alarde da edição, sem mencionar o nome do preparador da obra, também autor das 700 notas de rodapé que acompanhavam o texto, e de uma introdução de quase 100 páginas, que Alberto Dines, exceção honrosa no silêncio geral, celebrou como o melhor estudo até então publicado sobre o grande crítico austro-brasileiro. Nem todos os enfesadinhos, no entanto, participaram uniformemente daquilo que na época chamei Operação Vaca Amarela. Alguns apelaram a outras formas de boicote. Zenir Campos Reis, no artigo Um Começo, publicado em 2002 na revista Teresa, do Departamento de Letras da USP, chegava a citar o nome proibido, mas só para acusá-la de 2 gralhas tipográficas, praticamente inevitáveis num livro de 800 páginas, e de fazer, a propósito da evolução intelectual do Carpo, conjecturas indemonstráveis, entre aspas. Ele não dizia quais. Nada havia de original nisso. Mais ainda que o silêncio ostensivo recomendado pelo seu Milton Temer, as alusões lacônicas, desprovidas de qualquer explicação, têm sido a modalidade de discurso constante e invariável com que essa gente trata da minha pessoa. O procedimento tem 2 méritos indiscutíveis. De um lado, dá a impressão de que as más qualidades, assim compactamente atribuídas a mim, são coisa tão provada e arquissabida que só um ignorante precisaria de mais de 1 ou 2 palavras para reconhecê-las à primeira audição como verdades finais. Para não passar por burro, o ouvinte faz que sim com a cabeça e fica o duvidoso por certo. Em segundo lugar, o emprego desse expediente confere ao usuário aquela aura de sapiência profunda que a memória ancestral associa à brevidade da fala. Pacheco, o personagem de Essa de Queiroz, descobriu a fórmula: digas pouco para que imaginem que sabes muito. Foi assim que, sem nunca ter dito ou feito nada que prestasse, granjeou fama de gênio. Tal foi o método do professor Reis, como hoje o de Caio Navarro de Toledo, João Carlos Quartini de Moraes e tantos outros.
Para não dizer que seu artigo não valia nada, tinha ao menos a utilidade de chamar a atenção para um aspecto do estilo de Carpon que qualquer leitor culto tem a obrigação de perceber à primeira vista, mas que num meio iletrado como é o das faculdades de letras, pode mesmo dificultar o entendimento dos textos e por isso mereceu do articulista um esclarecimento didático em tom de advertência indispensável. Refiro-me ao uso frequente do discurso indireto livre, em que o crítico, explicando as intenções de um autor, assume a palavra em nome dele sem aspas nem citações. Esse é um dos encantos mais típicos da prosa de Carpot. Só analfabetos funcionais podem falhar em distinguir aí, por instinto, o que é a opinião dele, o que é do autor comentado e o que é a ambiguidade proposital, expressão artística de uma dúvida em aberto. De fato, isso é muito gostoso no Carpot. Né? Ele está falando, de repente, ele está falando como se ele fosse o autor que ele está comentando. Né? E você, às vezes, não sabe se ele concorda com aquilo, se ele não concorda. Mas é ambiguidade proposital. É muito gostoso esse negócio. O leitor que necessita de explicação para isso já perde 90% do prazer da leitura. Está como o sujeito que, na primeira noite da lua de mel, peça à mulher que o espere na cama, enquanto ele se prepara estudando um tratado de fisiologia do orgasmo. Não escrevo para esse tipo de leitores, mas o professor Reis parece que não tinha outros, donde concluiu que a inépcia deles era normal. Quanto às conjecturas indemonstráveis, foi preciso passar-se 9 anos para que finalmente eu soubesse a que se referia aquela expressão, em si mesmo um primor de imprecisão vocabular. Conjecturas não se demonstram, confirmam-se ou impugnam-se, e a confirmação ou impugnação é que por sua vez se demonstra. Descobri o sentido da insinuação graças ao comunicado Reacionário Progressista, a disputa acadêmica e editorial em torno da memória de Otto Maria Carpot, de Eduardo Gomes Silva, apresentado ao 26º Simpósio Nacional de História, da Associação Nacional de História. A sigla é ANPU. Eu não sei porque é ANPU, Associação Nacional de História. Cadê o PU aí no meio? Bom, não sei. É publicado em julho de 2011. Escrito para dar apoio retroativo ao protesto de 2002 contra as minhas conjecturas indemonstráveis, esse trabalho é um forte indício de que já no período transcorrido desde então, o círculo de alunos e admiradores do professor Reis evoluiu do analfabetismo funcional ao analfabetismo stricto sensu. Eis alguns exemplos colhidos a esmo num texto que não vai além de 13 páginas. Aspas. A escolha das passagens que compõem a epígrafe acima figura como introito as questões que abonam com seu quinhão de particularidade desta comunicação. Cadê o objeto? Só tem sujeito, tem objeto. O risco que corremos com o neologismo que teimam em nascer por falta de melhor expressão. O neologismo teimam. Seus posicionamentos contraditórios pouco avançam a convenções. Complementa esse vultoso corpus os artigos e livros de expresso caráter político. Quer dizer, os artigos complementa, e assim por diante. Né? O escasso conhecimento da língua portuguesa não impede que o autor da coisa mostre algum domínio do jargão academês que neste país substitui com vantagem qualquer dose de ciência faltante num cérebro alimentado por verbas públicas. Né? Compromisso metodológico, visão dinâmica, simplificações normativas e expressões similares ilustram o que estou dizendo. Né? Comprovando suas qualificações, o autor não se omitiu de exibir também aquela cota mínima indispensável de falsa cultura, sem a qual não se avança na profissão acadêmica, ao botar banca com o prestigioso termo alemão errado. Os Zeitgeist, espíritos da época. Zeitgeist é singular, plural é Zeitgeisten. Então, assim vai. Quer dizer, essa mania de fazer citações, usar palavras em línguas que o sujeito desconhece. Né? Outro dia era o tal do Vladimir Safatli, que veio mais com aquela safatleza, né? De falar argumento ad hominem com N. Eu digo, escuta, gente, 50 anos atrás, se o sujeito fizesse uma coisa dessa, uma vez na vida, ele estava liquidado para sempre. Isso não se faz, porra. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, tinha um grande editor de texto, grande, chamado Ciro Franklin de Andrade na Folha. Né? E o Ciro pegava as matérias do repórter e fazia lá as correções, e quando aparecia um treco desse, ele recortava e pendurava no mural, para humilhação pública do desgraçado. Você está entendendo? Então eles faziam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez estava na rua. Agora, esses camaradas, professores de universidade, que são líderes intelectuais, eles faziam uma atrás da outra. E já ninguém liga. Por quê? Porque não tem quem os fiscalize.
A audiência é mais burra ainda do que eles, meu Deus do céu. Então, o que você espera, né? Pessoas, você acha que o Brasil vai melhorar? Não vai melhorar. Né? Por quê? Veja, os intelectuais, por definição, são pessoas mais inteligentes do que a média. Se os intelectuais são assim, você imagina onde está a média, porra. Né? Agora, você pensa que isso acontece na Zâmbia? Na Serra Leoa? Né? No Paraguai? Não. Né? A Zâmbia, eu estava lendo outro dia, a Zâmbia está no franco progresso, olha lá, os caras estão ganhando dinheiro, estão indo para frente, tem boas universidades, tem a Universidade da Zâmbia na lista das melhores. Né? Eu digo, porra, então passou o tempo que você se referia à Zâmbia como se fosse o cu do mundo. Não, o cu do mundo é aí. Hã? E olha que é um cuzão. Olha o tamanho do negócio. Tá entendendo? Vocês estão lá, vocês estão que nem aquele sujeito que vocês viram no YouTube, o sujeito estava limpando o cu do elefante, e o elefante decidiu sentar. Né? E o cara ficou lá dentro atolado. Quer dizer, foi sorte dele, porque se não entrasse, ele seria esmagado. Mas vocês estão no cu do elefante, gente. Vocês não perceberam ainda, não? Quer dizer, a coisa é muito desmoralizante. É terrível o que está acontecendo no Brasil. Não tem paralelo na história do mundo. Quando você fala que foi uma onda de estupidez que se abateu, sim, nos anos 30, por exemplo, o pessoal acreditar naquela pataquada nazi-fascista, então fala, bom, é um vexame intelectual. Fala, porra, mas os intelectuais nazifascistas sabiam escrever. Se não soubesse, ninguém ia levar os caras a sério. Levava a sério justamente porque escrevia bem, era pessoa inteligente. Então, quer dizer, a estupidez estava no nível ideológico, mas não no nível gramatical, não no nível lógico elementar. Não é assim. Né? Agora, você vê que coisa. Mais para dentro o cara vai discutir, daí que eu descobri o que eram as tal das conjecturas indemonstráveis. O menino não entendeu o negócio, né? Porque ele disse que havia uma disputa acadêmica para saber se o Carpo era de direita ou de esquerda. Eu falo, nunca existiu nenhuma, porque o Carpo era evidentemente de esquerda, pelo menos nos 20 anos finais da sua vida. O que havia dúvidas, e que eu coloquei ali no meu trabalho, na minha introdução, é o seguinte. É se no período que ele viveu na Áustria, né, qual era a posição ideológica dele. Por quê? A turma da esquerda dizia que eles sempre foram intelectual progressista, etc., etc., que havia apoiado o governo autoritário do chanceler Engelbert Dollfuss só no ponto do combate ao nazismo. Eles só eram aliados neste ponto. Né? E que, no mais, ele era um cara da esquerda. Isso era a versão oficial que circulava a respeito do Carpo. O próprio Carpo não gostava de falar da vida dele na Áustria. Ele botou uma tampa naquilo lá e não se falava daquilo. Então eu falei, bom, só tem um jeito de você averiguar. Você tem que ir nos arquivos da Áustria e ver os artigos que ele publicou lá, os 2 livros que ele publicou lá e ver o que está escrito. Falei, porém, esse material estava inacessível naquele momento. Então, bom, não tenho como julgar isso, tá certo? Mas, se vamos avaliar a coisa pelos primeiros ensaios que ele publicou no Brasil, aquilo é a coisa de um conservador católico. Né? Então, quer dizer que ele mudou de ideia no Brasil. Tá certo? Então, essa foi a conjectura. Conjectura indemonstrável, eu falo, mas eu não estou pretendendo demonstrar uma conjectura, eu estou dizendo que precisa pesquisar o negócio. Que os indícios mais fortes são de que ele fosse realmente um cara da direita na Áustria. Bom, muito bem, naquela época eu não tinha. Agora eu tenho os 2 livros dele, que ele publicou na Áustria. Né? Eu tenho e li e sei que ele é um cara conservador. Né? Ele não era um progressista que se aliou ao Dollfuss só do ponto do antinazismo. Não. Ele se converteu ao catolicismo e se transformou, vamos dizer, num porta-voz. Era uma espécie como se fosse um... Não tem ponto de comparação, mas ele seguia muito Georges Bernanos, né? Era aquele conservadorismo romântico católico, né? Foi a isso que ele aderiu. O qual conservadorismo era também anticapitalista e antiliberal, que essa é uma das características, um dos traços mais importantes da história, vamos dizer, da mentalidade católica desde o século XIX até hoje. As 2 alas do catolicismo, a ala conservadora e a ala dita progressista, as 2 eram anticapitalistas e antiliberais, o que foi uma cagada monstro. Hein? Porque acontece que os conservadores então, acabam ajudando os comunistas. Porra. Então, você vê, quando você discutiu, por exemplo, quando tive o meu encontro lá com o João Pedro Stedley,
a linguagem dele era toda, vamos dizer, parecia o Chesterton falando, porque era a defesa da pequena propriedade, do apego à terra, né? Então era toda a linguagem do conservadorismo católico já colocada dentro de uma estratégia comunista, né? Então, eu sempre achei, vamos dizer, que a igreja condenar o liberalismo capitalista moderno era loucura, loucura completa. Nunca deviam ter feito isso. Até escrevi na revista Bravo um negócio dizendo, olha, as teorias modernas sobre o capitalismo, do von Mises, etc., etc., se Santo Tomás de Aquino lesse aquilo, ele ia aprovar integralmente. Tá certo? Mas, já a doutrina social da igreja sempre condenou, né, o capitalismo egoísta e, né, também os regimes totalitários, etc. Quer dizer, defendia a propriedade privada, mas em termos mais ou menos medievais, feudais, tá certo? E continuava tendo, vamos dizer, o mesmo preconceito contra o lucro, né? Quer dizer, bom, sempre uma empresa não pode dar lucro, é melhor que ela feche, porque vai fazer o quê, né? Então, e também não entendia, aliás, o grande historiador Alain Besançon assinala isso, que a sociedade liberal ela é feita de uma administração de conflito. Ela está em conflito permanente, o conflito tem que ser administrado. Ora, na Idade Média, a igreja sabia administrar perfeitamente os conflitos, por exemplo, dela com o Estado, os conflitos entre os vários poderes regionais, etc, etc. Até quando veio a modernidade, a igreja simplesmente não parou em pensar, peraí, como é que nós vamos agora administrar os conflitos dentro da sociedade capitalista liberal? Nunca pensou nisso. Então ficou sonhando com uma sociedade medieval que nunca existiu, que era uma sociedade monolítica sem conflitos. E daí criou toda essa visão romântica, que é inclusive do Bernanos, Charles Péguy, né, que eram os conservadores católicos. E com isso botou lenha na fogueira do comunista, porra. Então, o mundo é feito de, olha, Max Weber dizia, a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. A história é o resultado das cagadas impremeditadas, esse que é, né? Então, era isso que ele estava discutindo ali no Carpo. Então, a conjetura que eu fiz, que era, não é conjetura indemonstrável, toda conjetura é indemonstrável por definição, o cara não sabe escrever também, né? E pior é o seguinte, o cara dizia, não, nós temos que fazer estudo baseado em documento, papapá. Onde estavam os documentos? Os documentos do Carpo estavam todos na biblioteca que este Zenir mesmo dirigia. Isso foi em 2002. Se o Zenir fez alguma coisa com esse documento até agora, não fez. Você fez? Não, ele também não fez. Então fica botando banca, mas não pega a mão na massa, não faz o serviço. Assim como o pessoal usava e abusava do prestígio do Carpo e nunca se juntaram para publicar os escritos dele, coisa que quem fez foi este que vos fala, né? Então o problema era esse. Só que a conjetura que eu fiz já foi confirmada a hipótese positiva, já foi mais que confirmada, e agora ninguém mais pode negar. E o cara ainda está discutindo aqui, ele até cita o livro do Mauro Ventura, pior, Mauro Ventura fez mais que eu, ele foi lá na Áustria e leu os artigos do cara, essa coisa, chegou à mesma conclusão, falou que o Carpo era o ideólogo do movimento conservador. Então, quer dizer, o cara mudou. Porém, à medida que ele mudou aqui, há uma notável baixa de qualidade da produção dele. Ele passa a escrever só aqueles artiguinhos de jornal, os artigos são ruins. São muito ruins, porque ele parece que ele recebia informação diretamente do pessoal do Partido Comunista. Ele dava informação falsa. Então tem informação ali de operações que os americanos estavam fazendo, operações que nunca existiram. Hoje nós sabemos que era desinformação soviética pura. Pausa para espirrar. Frustrou. Alarme falso. Então, quer dizer que a hipótese que eu levantei ali já está inteiramente confirmada. Mas o cara não pode dar o braço a torcer, a reietice. E depois, escuta, tem cara no Brasil que é muito mais direitista do que eu. Por que eles não cismam com o fulano? É simples, porque o fulano é burro que nem eles. Então eles têm uma certa irmandade, tá entendendo? O que eles não aguentam é o seguinte, esse porra do Olavo, ele estuda, ele sabe o que está falando, ele nos humilha na discussão, então nós temos que acabar com ele, porra. Quer dizer, é aquele complexo de inferioridade monstruoso, que você só vê no Brasil. Né? Eu digo, escuta, você quer competir comigo? Então você estuda, porra.
Né? Por que que eu não vou, né, subir num ringue e lutar com algum cara aí, sei lá, esse Saint-Pierre, como é que chama o cara? Georges Saint-Pierre. Por que eu não vou lutar com o Georges Saint-Pierre? Porque eu não estudei, ele estudou, porra. Então eu vou lá e vou levar um cacete. É? Mas os caras querem assim, eles querem lutar comigo sem ter estudado, sem ter treinado, sem ter feito nada. Só fala, você vai se ferrar, eu vou te humilhar. Foi você que pediu, eu não pedi. Você vê, eu humilho meus alunos? Eu faço isso? Não. Se chega um cara, eu não sei nada, quero aprender. Fala, tem coisa mais justa, mais normal do mundo. Agora, não sei nada, quero discutir com você. Então vai tomar no olho do seu cu. Tá vendo, Quartinho de Moraes? Vocês, é por isso que vocês se ferram. Ô, Carnaval Toledo, você vem se meter a besta, vai estudar, rapaz. Só que agora vocês já estão velhos. Pior que, né, acho que não dá mais tempo. Agora, aqui esta semana aconteceu um negócio extraordinário. Né? Tem um sujeito transgênero que queria entrar no banheiro das mulheres na loja Macy's. Daí um funcionário falou, não, você não vai entrar lá. O que você vai entrar no banheiro das mulheres, tirar esse seu vigoroso pinto, tá certo? E exibir para as mulheres o que você vai fazer? Não, não vai fazer não. A Macy's demitiu o funcionário. Funcionário não, funcionária. Natalie Johnson. Agora, pior é o seguinte, a Natalie Johnson ainda é burra, ao ponto de dizer, não, isso é contra os meus princípios religiosos. Mas espera aí, não é uma luta entre a administração da Macy's e os princípios religiosos. É entre a faculdade visível, a capacidade que ela tem de ver. Você sabe a diferença entre um homem e uma mulher, ou não sabe? Então, o que tem a fé religiosa a ver com isso? Fala, não, eu vi que era um homem. O que está escrito aqui? Mulher. Então, é para entrar mulher. Ou pelo menos você tem que perguntar para elas, vocês autorizam que entre um sujeito aí vestido de mulher, né, saque de um tremendo peru, né, e diga, meu nome é Elizabeth? É? Eu digo, ora, é um problema visual e estético, né? Quer dizer, você percebe a diferença, você percebe se uma pessoa é homem ou mulher. Agora, se o cara diz que chama Elizabeth, você tem que tratar ele como mulher. Fala, bom, então quer dizer que a vontade dele deve predominar sobre os meus órgãos dos sentidos. Os meus olhos não têm mais direito de enxergar um homem quando eu vejo um homem. Eu vejo um homem, tá lá. Uma vez nós vimos um cara de 2 metros de altura, um loirão assim, tipo irlandês, 2 metros de altura, né, com um vestido tubinho e um tênis. Eu nunca vi um sujeito mais macho na minha vida. Porque a macheza do cara, assim, transparecia. Né? Fala muito mais macho que eu, pô, né? Mas eu chego lá, né, tem que chamar de senhora. Porque ele quer. Né? Então, ora, também aconteceu que os capelães militares aqui agora estão sendo obrigados, forçados a oficiar casamento gays contra a sua consciência. Está até correndo um processo a favor deles. Né? Provavelmente essa lei vai cair. Mas quando veio o negócio de casamento gay, eu falei, porra, é claro que isso não é para proteger gay. Porque qual é o interesse real que gay tem em casamento? Pergunta ao seu Luiz Mottes. O senhor já foi para a cama com 500 homens, quer casar com um, ficar agora monogâmico, vai ser sempre o mesmo, vai perder a graça? Não, ele não quer. Então é falso. Essa apologia que ele faz do casamento gay é totalmente falsa, hipócrita. Né? Então, isso não é para defender interesse de gay, é para criar situações como esta. É instrumento de guerra cultural e só. Na Holanda tem casamento gay faz 30 anos, que mil pessoas casaram até agora. Né? Em 30 anos. Quer dizer, é um número ínfimo. Né? Então, peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Não vai funcionar? Então, bom, acontece o seguinte, aqui está todo mundo contente porque o Obama está tirando os soldados do Iraque. Mas acontece que no Iraque, justamente, começou o morticínio de cristãos agora. Não é isso? Então, você vê, parece que 500 mil de cristãos já estão saindo do Iraque para fugir de perseguição. Né? Então, justamente, por que tem que tirar os soldados americanos agora? Quando mais se precisa deles? Né? Não para proteger os caras contra a ditadura que matava muçulmanos, mas contra os muçulmanos que estão matando cristão. Agora, o governo americano faz de conta que não vê, não é comigo. Né? Então, você vai dizer que isso não foi planejado? Agora, falando desses negócios de discriminação, aqui,
um menino de 9 anos de idade foi suspenso sob acusação de assédio sexual porque ele disse que a professora era cute. Cute quer dizer bonita. Fofa, é a correspondente fofa, né? Então vocês, cuidado, hein? Se você chamar... Olha, por exemplo, você olha uma criança na rua, um bebê, e fala, ai, que fofinho, você é pedófilo. Hã? O garoto falou, professor, é fofinho. Né? Assédio sexual, esteja preso. Quer dizer, todas essas coisas são inventadas para criar estas situações, para jogar todo mundo contra todo mundo, criar insegurança e ampliar cada vez mais o poder de intervenção do Estado em todos os setores da vida humana. É feito só para isso, gente. E vocês caem e ficam discutindo o mérito moral, falando, não, casamento gay é imoral. Eu não quero saber se é moral ou imoral, eu sei é que foi feito para botar gente na cadeia, para quebrar sua espinha, porra. Mesmo que fosse a coisa mais moral do mundo, se foi feito para isso, se torna imoral automaticamente. Não pelo aspecto de moral sexual, gente, mas pelo aspecto de guerra cultural, de combate ideológico. Né? Por falar nisso, alguém aqui me distribuiu um documento que veio do Paraná, um negócio extraordinário. Né? Manifesto da Igualdade Polaca. Né? Lá está cheio de polonês, chama de polaco. Então aqui, fica estabelecida a cota de 5% para polacos nas universidades públicas das regiões Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil. Fica proibido chamar descendentes de alemães, ucranianos, italianos, holandeses e outros europeus de polaco. Fica proibido chamar os polacos de polacos, pois o termo é pejorativo e denigre a imagem. Fica estabelecido que os polacos devem ser chamados de cidadãos de ascendência polonesa. Chamar polaco de polaco passa a ser crime de racismo, mesmo que seja público e notório o fato da raça humana ser uma só. O mesmo é estendido às variações polacão, polaquinho, polaca, polaquinha, etc. Fica proibido usar expressões de cunho pejorativo associadas aos polacos. Coisa de polaco, né? Só podia ser polaco, etc. Fica estabelecido o dia 21 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Polaca, mesmo que não se possa chamar polaco de polaco. Fica estabelecido o dia 23 de junho como o Dia Nacional do Orgulho Polaco, mesmo que não se possa chamar polaco de polaco. Fica criada a Subsecretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Polaca, subordinada à Secretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial. Fica estabelecido o prazo de 2 anos para a Subsecretaria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Polaca virar Ministério dos Polacos, juntando-se aos outros 40 ministérios brasileiros. Fica proibida qualquer atitude de segregação dos polacos, os quais os caracterizam como inferiores a outros seres humanos. Fica restrito ao governo brasileiro a pressuposição de que os polacos são inferiores, estabelecendo cotas, restrições associativas, nominativas e sanções para as mesmas. Passa a ser crime de polacofobia qualquer agressão deliberada contra um polaco, mesmo que não se possa chamar polaco de polaco. Toda criança que usar a expressão polaco da ribeirinha, solta pum e sai farinha, estará cometendo bullying e deverá ser encaminhado para tratamento de reeducação psicológica. É maravilhoso, né? Então, aqui havia algumas perguntas. Aqui, o Matheus Marias pergunta se existe a possibilidade do senhor escrever um livro com todo o estudo feito por você com referente à estrutura da mente revolucionária. Estou tentando escrever esse livro faz tempo, mas acontece que, como eu tenho que dar essas aulas toda semana, então eu estou vertendo nas aulas tudo que eu vou descobrindo, vou falando lá. Então o material foi acumulando, ficou grande demais. Então o que eu estou fazendo é soltar os pedaços em livros separados, como eu fiz com Maquiavel. Né? Agora, uma outra pergunta interessantíssima aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho. Eita. Aqui, alguém me pergunta o que eu acho do negócio da diploma de jornalista, da obrigatoriedade do diploma para jornalista. Bom, nós sabemos, não se trata de discutir em tese. No Brasil tudo se discute em tese. O Brasil adora doutrinas, teorias, né? Ora,
Peraí, veja quem teve ideia, em que contexto teve ideia, em que política está inserida a ideia, e aí você vai discutir uma coisa real e não uma teoria. O fato é o seguinte, quem inventou isso foi a turma da esquerda para poder modelar a cabeça das novas gerações de jornalistas mais facilmente, porque antes o jornalista era formado na redação e estava à mercê das influências que estivessem ali. Não é isso? Então, a partir da introdução do diploma de jornalismo, a classe jornalística ficou 100% esquerdista. Por quê? Porque foi feito para isto. Eles aprenderam jornalismo e falaram, claro que não. Eu era copydesk, eu era editor de texto. Eu vi como a qualidade de texto foi caindo, chegou num nível catastrófico. As pessoas escrevem que nem esse rapaz aí do Carpo. Agora, outro me manda um negócio aqui incrível. Uma declaração do Alexandre Dugin. Ele diz, somos uma nação divina. Mesmo o nosso crime é incomparavelmente superior às virtudes dos outros. Olha só. Quer dizer, caiu o negócio de comunismo marxismo, então o cara fala, vamos inventar outra coisa. Nós vamos pegar aquele negócio russo, messiânico, né? E agora nós vamos com aquela história de que a Rússia tem uma mensagem espiritual para dar ao mundo. A Rússia vai salvar o mundo. E todo mundo está acreditando nessa história. Quer dizer, se o crime russo é melhor que a virtude dos outros, veja, por exemplo, né? Moisés não era russo, né? O que Moisés fez? Moisés libertou da escravidão um povo inteiro sem derramar uma só gota de sangue. Mas o que é isto? Comparado ao mérito infinitamente superior de escravizar 2 dúzias de povos derramando toneladas de sangue como fizeram os russos. Quer dizer, olha, nós estamos chegando no ponto... Como é que o cara fala um treco desse e não é internado imediatamente? Quer dizer, o seu crime é melhor que a minha virtude. Falou, mas quanta gente não pensa assim? O próprio Dostoiévski encontrou na cadeia um monte de gente que pensava assim e mostrou que o revolucionário pensava assim. Né? E daí o Dugin diz, a trama de crime e castigo é uma estrutura análoga de O Capital, de Marx, a profecia da futura Revolução Russa. Sim, a profecia, mas dizendo que a revolução vai ser uma merda. Aliás, como eu li no próprio Karpov, para ver o que... Né? Aqui o Leandro Conde disse, o Karpov ajudou muito na formação do pensamento marxista brasileiro. Né? Está lá no livro do Karpov, O Caminho para Roma, Wege nach Rom. Ele diz, Karl Marx é um profeta, mas é um falso profeta. É assim. Quer dizer, isso é o que ele pensava de Karl Marx. Né? Agora aqui também, de fato, o crime e castigo trata da revolução. Só que mostra que a revolução é, vamos dizer, um morticínio, um negócio sangrento, feito sob falso pretexto, criado sob, às vezes, usando como pretexto problemas e dramas que os próprios comunistas criaram, está sendo um negócio do, né, criar dificuldade para vender facilidade. Criar dificuldade para vender facilidade é exatamente o que os caras fazem no livro Dostoiévski, Os Demônios. Né? E outra coisa, a trama de crime e castigo é a Revolução Russa. Como é que termina crime e castigo? Termina com o criminoso, que se achava o gostosão, ajoelhado pedindo perdão dentro de uma puta. Por quê? A mulher era puta, mas é o seguinte, ela ia na igreja, ela rezava e ela não fazia mal a ninguém. E ele, que era o gostosão, o intelectual, etc, era um criminoso. Então ele pensava exatamente o contrário do Dugin. Eu, como eu cometi um crime, eu sou um cara inferior a uma puta. Ela, para mim, é uma imagem de Nossa Senhora. E eu sou um bosta. Então tá aí. Dugin, você é um bosta. Então,